Vamos lá então? Hoje a gente começa um assunto de altíssima incidência na prova da OAB. O assunto está aqui, as estações do ano. Só que para você entender bem o fenômeno das estações do ano, tem um pré-requisito. Esse pré-requisito é pensar nos movimentos do planeta que a gente vive, tá? Nos movimentos do planeta Terra. Devagar, tá? Afinal de contas, tá? O que é movimento? Tá? Para eu pensar nos movimentos do planeta Terra, eu tenho que refletir no conceito de movimento, que já está escrito aqui na lousa. O movimento nada mais é do que a mudança de posição de um corpo ou de um sistema em relação ao tempo. E esse movimento, tá? Ele é medido por um observador num determinado referencial adotado. Todo o movimento dentro da física é relativo. Tá? Não existe movimento absoluto, tampouco existe repouso absoluto. Tá? Nada está completamente parado no universo. O movimento ele depende do ponto de vista. Quando a gente pensa nos movimentos dos corpos celestes, não é diferente. Tá? Por isso que o correto é sempre descrever o movimento dos corpos celestes a partir das suas componentes. O que eu vou te apresentar hoje, tá, são componentes do movimento do planeta Terra. Tá? Dependendo do referencial adotado, tá, que tipo de movimento a Terra faz. Se liga aí nesse vídeo porque ele é bem interessante. Vai lá! A primeira componente de movimento que eu quero mostrar para vocês é a componente de rotação. A rotação está associada à Terra girando em torno do seu eixo. Tá? Toma muito cuidado. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o planeta Terra, essa linha azul está indicando o plano do sistema solar. Todos os planetas giram em torno do Sol praticamente no mesmo plano, isso daí é o plano da eclíptica. E é importante, tá, você guardar que a Terra, quando ela gira, tá, o eixo de rotação ele apresenta uma determinada inclinação. Essa inclinação em relação à perpendicular do plano do sistema solar é da ordem de 23 graus e 27 minutos. Tá? 27 minutos, 0,45 grau. Tá? Então, a inclinação fica da ordem de 23,4 grau. Quando a Terra completa um ciclo, esse fechamento do ciclo é o que a gente chama de dia. O problema é que existem tipos de dias diferentes. Tá? A gente vai ver isso mais a fundo nas aulas de astronomia de posição. Existe o dia sideral, existe o dia solar, existe o dia civil. Aqui eu optei por apresentar o dia sideral, que é quando a gente usa uma estrela longínqua como referência. Tá? Então, o período do dia sideral é da ordem de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O próximo movimento é a translação. A translação considera o movimento da Terra ao redor do Sol. Tá? O que a gente tem aqui? Tem a órbita da Terra ao redor do Sol em perspectiva. Tá? Essa órbita ela é praticamente circular. Quando eu desenho em escala a órbita dos planetas em torno do Sol, tá? Ela fica praticamente como circunferências. Tá? Existe sim uma diferença de distância da Terra ao Sol à medida que o tempo passa. O ponto de maior aproximação é chamado de periélio, o ponto de maior afastamento chamado de afélio, só que em escala ele é praticamente desprezível. É muito comum em astronomia a gente considerar a Terra girando, né, com velocidade constante ao redor do Sol. Isso daí é um artifício muito útil para a resolução de alguns exercícios olímpicos, alguns exercícios das Olimpíadas Gerais de Astronomia. O tempo para a Terra dar uma volta ao redor do Sol também depende de um referencial. Aqui eu vou colocar o chamado ano sideral, que tem da ordem de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Vamos falar agora sobre a precessão. Tá? O que é a precessão? É a rotação do eixo da Terra. O que eu tenho aqui nessa animação? Eu tenho o plano do sistema solar, uma reta perpendicular de referência, mas o eixo de rotação da Terra não vai apontar sempre para o mesmo lugar. Apesar de manter a inclinação da ordem de 23 graus e 27 minutos, ao longo dos anos a gente percebe que o eixo vai apontando para lugares diferentes do céu. Se eu prolongar o eixo norte da Terra, a gente vai encontrar atualmente uma estrelinha chamada de estrela polar, que fica dentro da constelação da Ursa Menor. Daqui cerca de 13 mil anos, o eixo de rotação da Terra vai estar apontado para a Vega, que é uma estrela bem importante na constelação da Lira.
Uma volta completa, né, um bamboleio completo, dura cerca de 26 mil anos. Né, é o movimento de precessão da Terra. Mais um movimento é a nutação. Né? O que é a nutação? Então aqui a gente tem a Terra girando, tá, o eixo de rotação, tá, posso projetar, tá, esse eixo, tá, no céu, né, nessa esfera fictícia chamada de esfera celeste, e devido ao movimento de precessão, tá, a gente percebe que o eixo vai apontando para lugares diferentes. O problema é que, acompanhando esse movimento bem de pertinho, eu vou ver que ele não é uniforme. Ele sofre leves vibrações, tá? Vai girando, mas oscilando. Né? Essas oscilações podem ser, tá, decompostas em até 180 componentes. Tá? São essas vibrações que a gente chama de movimento de nutação. Agora, olha esse movimento que eu acho ele bem interessante. Quando a gente pensa no sistema solar, tá, a gente pensa em planetas girando em torno de um Sol estático. Esse modelo é impreciso. Por quê? Porque nada no universo está completamente parado. Nem mesmo o Sol, ou seja, nem mesmo as estrelas estão imóveis. Tá? Elas se deslocam pelo espaço, tá, com um movimento chamado de movimento próprio. O Sol, quando ele realiza o seu movimento próprio, ele carrega todos os planetas junto dele. Tá? Aqui eu vou indicar, tá, uma flechinha, tá, o movimento próprio do Sol. Tá? Se eu prolongo essa flechinha, tá, eu vou descobrir, tá, a posição na esfera celeste, tá, de aproximação do Sol, tá, que fica dentro da constelação de Hércules. Né? A estrela Vega pode ser usada como referência, mas essa posição, né, de aproximação fica dentro do Hércules. Né? Esse pontinho é conhecido como ápice solar ou ápex solar. Se o Sol está se aproximando, tá, desse pontinho no céu e a Terra acompanha o Sol, a Terra também tem uma componente de movimento, tá, em direção, tá, ao ápex solar. Então, o correto seria a gente pensar, tá, não no Sol um imóvel, tá, mas o Sol com o seu movimento próprio, os planetas girando em torno deles, tá, todos se aproximando, tá, desse pontinho dentro da constelação de Hércules. Vamos mudar um pouquinho, tá, a referência. Vamos aumentar a referência, vamos para a escala galáctica. O que eu tenho aqui? Tá, eu tenho um desenho, uma representação artística, tá, da nossa galáxia, tá, que é a Via Láctea. Tá, o Sol é só uma das cerca de 300 bilhões de estrelas, tá, da nossa galáxia. Em volta do Sol, lá os planetinhas. Professor, peraí, tá, você não tem uma foto da nossa galáxia para mostrar? Tá? A resposta é não. Tá? Toma cuidado que existem muitos livros que apresentam essa foto como sendo a foto da Via Láctea, o que não é. Tá? Essa daqui é a foto da galáxia mais próxima da nossa, que é a galáxia de Andrômeda, objeto 31 do catálogo Messier. A galáxia de Andrômeda fica dentro da constelação de Andrômeda, como o próprio nome sugere, e pode ser vista, tá, a olho nu em noites limpas, né, numa época determinada do ano, tá, mas ela é visível sim a olho nu. A gente não tem uma foto da nossa galáxia, não faz sentido. Eu precisaria de um pau de selfie muito grande, tá, para conseguir tirar uma foto, tá, de nós mesmos. Tá? Sempre são representações artísticas, criados a partir, tá, de modelos, tá, de distribuição de estrelas no céu. Isso aqui sim é uma foto. A gente vê que a distribuição não é uniforme, né? Esse caminho leitoso, né? Essa faixa leitosa, também é chamada, tá, de Via Láctea, e é a partir dela, tá, que a gente cria, tá, como seriam as distribuições das estrelas, tá, se a gente conseguisse sair da nossa galáxia. Agora voltando aqui, né? Essas estrelas, elas se movimentam, né? Elas giram em torno do núcleo galáctico. Então o Sol também realiza esse movimento carregando o planeta Terra. Quanto tempo leva o Sol para dar uma volta em torno do núcleo galáctico? Da ordem de 250 bilhões de anos. Lembra que a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela é só uma das várias galáxias do universo, que são divididas em grupos. Aqui, por exemplo, eu estou colocando o nosso grupo local, composto de mais de 50 galáxias. Estou dando destaque,
tá aqui para a Via Láctea e também para a galáxia de Andrômeda, que elas estão se aproximando, né? As galáxias elas se movimentam uma em relação às outras. Então, já que a Terra está mergulhada aqui na Via Láctea, ela também tem uma componente de aproximação em relação à galáxia de Andrômeda. Um dia essas duas galáxias vão se colidir? Sim, tá? Mas vai demorar muito tempo. Tá? Fala sério, né? A quantidade de movimentos que eu tenho na natureza é muito grande porque o movimento é relativo. Né? Os grupos de galáxias se movimentam também um em relação aos outros, tá? E a gente está mergulhado num universo tá? Em expansão acelerada. Tá? Se você for para pensar em todos os movimentos, tá? A gente vai passar horas e horas e horas aqui. Né? Eu só apresentei tá? Alguns tipos de movimentos que a Terra pode fazer. Vamos voltar agora para o que interessa. Vamos voltar lá a discutir as estações do ano. Vamos lá então, nessa videoaula a gente vai estudar um pouquinho as causas das estações do ano. Afinal de contas, tá? Por que elas acontecem? Na verdade, a gente explica por dois motivos. Tá? É a combinação desses dois eventos. A inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol e também tá, devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Então, o eixo de rotação da Terra ele não está perfeitamente alinhado com a perpendicular do plano tá, do Sistema Solar, ele está levemente inclinado. Isso, combinado com o movimento da Terra ao redor do Sol, faz com que os hemisférios norte e sul recebam energia em quantidades diferentes tá, de acordo com a posição tá, que ele se encontra em sua órbita. Tem épocas do ano que o hemisfério norte recebe mais radiação que o hemisfério sul. Tem épocas do ano que o hemisfério sul recebe mais radiação que o hemisfério norte. No entanto, existem dois instantes específicos que os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de radiação. É isso que a gente vai ver tá, nessa videoaula. Dá uma olhadinha aí. Bom, o que a gente tem aqui? Né? Nessa animaçãozinha, tá, a gente tem a Terra girando ao redor do Sol, tá, e dependendo da perspectiva, a gente pode ver modelos diferentes. Né? Vendo de cima, a gente percebe que a órbita é praticamente circular. Tá, aqui tá, é um pouco mais didático, tá, deixar a órbita um pouquinho inclinada. Nessa órbita, eu quero destacar quatro posições importantes, quatro posições fundamentais. A primeira delas acontece tá, lá por volta do dia 21 de junho. Tá, no dia 21 de junho, a gente percebe que o hemisfério norte recebe a maior intensidade da radiação solar. Tá? É a época do ano que as noites são mais curtas. No entanto, no hemisfério sul, a gente tem o processo inverso. As noites mais longas tá, e uma menor intensidade de radiação. Tá? Essa época é quando começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Tá? Quando você for pensar nas estações do ano, tá? Em hemisférios diferentes são sempre tá, estações opostas. Né? Começou o verão no hemisfério norte, começa o inverno no hemisfério sul. 6 meses depois, tá lá por volta tá, do dia 21 de dezembro, tá, o que a gente tem é as noites mais curtas no hemisfério sul e as noites mais longas no hemisfério norte. Aqui tá, eu tenho o início do verão, tá, e aqui eu tenho o início do inverno. Porém, existem dois pontos importantes. Tá? Aqui eu tenho um equilíbrio das noites, tanto que são chamados de pontos de equinócio. Tá? Equinócio tá? É a igualdade das noites. Quais são tá? Esses dois dias? Tá? Um deles tá? Fica lá. Quais são né, esses dois pontos? Tá? Um deles fica perto do dia 23 de setembro, tá? Quando começa o outono no hemisfério norte, começa a primavera no hemisfério sul, e também perto do dia 21 de março, que é quando começa a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Bom, dá uma olhada nessa parte da animação, tá? Em especial esse pontinho branco. O que ele está indicando? Ele está indicando o ponto da superfície da Terra que está recebendo radiação do Sol perpendicular.
Se eu coloco um observador bem em cima desse ponto e esse observador olha para cima, tá, ele vai ver o Sol a pino. O problema é que esse ponto não fica sempre no mesmo lugar. À medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, tá, dá para ver aqui nessa perspectiva, tá, esse ponto oscila. Tá, ele tem um máximo afastamento norte, tá, e um máximo afastamento sul. Tá, ele tem um máximo afastamento até parar de se afastar. Tá? Esse máximo afastamento, tá, vai acontecer, tá, em duas épocas do ano, né, tanto no dia 21 de junho como no dia 21 de dezembro, tá, que definem os solstícios. Tá? O termo solstício ele indica sol parado. Tá? O sol parado porque ele para de se afastar para depois se aproximar. Então pode ver, tá, que o Sol vai ficar oscilando entre esses dois pontos. Usando geometria, a gente consegue descobrir, tá, qual foi o ângulo que o Sol se afastou tanto para o norte quanto para o sul, que é da ordem de 23 graus e 27 minutos. Tá bem parecido, na verdade igual, tá, ao do eixo de rotação da Terra. Nesses máximos afastamentos, tá, a gente tem duas linhas imaginárias que são os trópicos. Para o hemisfério norte, o Trópico de Câncer, para o hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. Os trópicos eles definem exatamente, tá, o máximo afastamento norte e sul, tá, do Sol a pino. Portanto, um observador que estiver entre os trópicos, 2 vezes por ano ele vai ver o Sol passar por cima da sua cabeça. Se um observador estiver fora das linhas dos trópicos, em nenhuma época do ano, ele vai ver o Sol a pino, né? Ele vai ver o Sol tá passando por cima da sua cabeça. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a definição dessas linhas imaginárias, né? Que são os círculos polares. Repare bem, tá? Essa linha que está separando a região iluminada, tá, pelo Sol da Terra, tá, e a região não iluminada, né, a parte que é noite, né, a região também conhecida como região de umbra. À medida que a Terra vai girando ao redor do Sol, eu percebo que essa inclinação vai mudando, tá, até atingir um máximo afastamento. O afastamento tá, vai acontecer exatamente numa situação de solstício. Tá? Aqui vamos parar lá por volta, tá, do dia 21 de junho. Tá? Então aqui eu vou ter um máximo afastamento dessa linha de separação. Tá? Para um lado, aqui um máximo afastamento também. Tá? Se eu pegar essa situação, tá, e traçar círculos paralelos ao círculo do Equador, tá, eu vou ter para o hemisfério norte, tá, o círculo polar ártico e para o hemisfério sul o círculo polar antártico. Tá, o que tem de interessante, tá, a partir desses círculos polares? Note, tá, que um observador que estiver entre os círculos polares, haverá sempre um nascer e um ocaso do Sol por dia. Sobre cada um dos círculos polares vai existir no mínimo uma data em que não se verifica o nascer e outra que não se verifica o pôr do Sol. Tá, dá para ver bonitinho aqui, né? Então, um observador que estivesse aqui em cima, tá, dessa região, tá, ele não veria o pôr do Sol, tá, ficaria sempre uma região iluminada. Já, tá, se o observador tivesse aqui, tá, nessa partezinha, não teria nascer do Sol. Quanto mais próximo do polo, maior o número de dias consecutivos sob iluminação contínua, tá? Ou seja, o Sol não se põe, e maior o número de dias sobre sombra contínua, tá? Ou seja, o Sol não vai nascer. Tá? E o caso extremo acontecerá exatamente quando um observador estiver no polo, que ele terá 6 meses de dia claro e 6 meses de noite. Bom, a gente vai ficando por aqui. Bons estudos, até a próxima. Tchau!